Bom dia a todos. Primeiramente, em nome da ANAP, eu gostaria de agradecer a presença de todos em mais um café da manhã realizado pela ANAP e hoje em parceria com a IMED Group. Gostaria de agradecer a Andréia e todos aqueles que estão aqui nos prestigiando, tá? E passo a palavra para o doutor Carlos Dias. A palavra é toda sua. Obrigada, viu? Muito obrigado. Para nós, do IMED Group, é um prazer estar aqui, falar sobre uma das expertises do grupo, que é a gestão do pronto-socorro. E o propósito já está funcionando aqui daquele jeito, não? Já, que maravilha. Olha isso aqui, que maravilha. Então, o propósito da nossa conversa hoje é tentar explicar um pouquinho da nossa história, como é que um grupo de médicos intensivistas chegou no pronto-socorro, que é uma situação um pouco diferente, como é que nós aprendemos e aonde nós aprendemos, o que a gente sabe sobre gestão de pronto-socorro, mostrar, através desses conceitos, uma matriz para construir uma excelência operacional na gestão do pronto-socorro e quais são as referências acadêmicas, onde está toda a ciência do pronto-socorro, que para nós intensivistas, há 15 anos atrás era uma novidade e que a gente veio aprendendo e construindo nesses últimos 13, 14, 15 anos. E mostrar alguns casos de sucesso na gestão do pronto-socorro. Até 2011, o nosso grupo estava especializado em fazer gestão de medicina intensiva, de cardiologia, de grupos que faziam testes gráficos em cardiologia, até que houve uma oportunidade de a gente fazer a gestão de um pronto-socorro. E essa gestão do pronto-socorro saiu até como um desafio. É muito comum que o intensivista chegue para o gestor do hospital e fale, olha, não está dando, o tempo porta-médico está muito grande, olha, não, chegou na UTI uma sepsis que não foi diagnosticada. Então, tem uma série de barreiras na relação do intensivista com o emergencista que, às vezes, criam algum estresse dentro do hospital. Aí, em 2011, a gente estava fazendo gestão de uma UTI e o gestor do hospital falou assim, vocês falam tanto do pronto-socorro? A minha proposta é a seguinte, desce no pronto-socorro e faz a gestão vocês para ver se vocês conseguem melhorar. Com esse desafio, a gente estava acostumado na terapia intensiva, é muito mais fácil, os processos são controlados, a medicina intensiva tem protocolos bem organizados, e quando a gente desceu para o pronto-socorro, a gente viu que havia um gap entre o grau de estrutura de processo que a gente tinha na UTI e no pronto-socorro. E a gente começou a perseguir ao longo das melhores experiências do mundo, onde é que a gente poderia ter os conceitos para fazer uma gestão do pronto-socorro baseado em ciência, baseado em evidência. E aqui eu tenho um comentário para fazer inicialmente. Quando a Sociedade Americana de Terapia Intensiva foi criada, a SCCM, era 1970. A AMIB, a Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, foi criada em 1980. O gap entre a SCCM e a AMIB é de 10 anos. E na ciência médica, a gente funciona como vasos comunicantes. As informações vão se difundindo rapidamente na medida em que as sociedades se organizam e se distribuem. A Sociedade Americana de Emergência, American College of Emergency Physicians, foi criada em 1968, 2 anos antes da SCCM. E a nossa Sociedade de Emergência no Brasil foi criada em 2008, 40 anos de gap. Nós temos 40 anos de diferença de envolvimento na discussão da organização do pronto-socorro e das emergências. Então, a gente percebeu, em 2011, que o volume de informações que estavam disponíveis não estavam aplicadas aqui no Brasil. Então, a gente, em 2011, participamos de um workshop da American College of Emergency Physicians e do IHI, só sobre pronto-socorro. Em 2012, a gente fez um workshop só para gestores de pronto-socorro, lá em Washington. Lá estávamos em 4 brasileiros. Estava eu, Dr. Rui Boivilacqua, Dr. Rodrigo Gavina e a doutora Flávia Camargo, do Einstein. E a partir daí, esses workshops foram repetidos aqui no Brasil para a gente disseminar a ciência do pronto-socorro, no sentido da gente agilizar os conhecimentos que a gente tinha no pronto-socorro. E vamos falar do que aconteceu nos últimos 13, 14 anos. Hoje, nós fazemos gestão de 32 escalas de PS, 26 adultos, 6 infantis. São 104 mil horas mês na escala de maio, do último mês de maio de 2024. E a gente faz, em 2023, a gente fez 125 mil consultas mês,
um total de 1.500.000 pacientes atendidos nos nossos pronto-socorros. E o que é relevante, que é quando você vai estudar pronto-socorro nos Estados Unidos, os números são muito menores que o nosso. Por quê? Na emergência do pronto-socorro americana, o sistema de triagem de referência e contra-referência aumenta o número de emergências e urgências e tem um número menor de atendimentos de conveniência ou de baixa complexidade. No Brasil, ao contrário, a gente tem um volume altíssimo de baixa complexidade e um volume menor de emergência, que a gente chama de concierge medicine, que os americanos chamam de concierge medicine. Então, com essas diferenças, o que a gente procurou como lições acadêmicas e que a gente aprendeu lá para a gente fazer gestão adequada do pronto-socorro? O que é a cultura Lean? Quais são os métodos de triagem e as suas segmentações? O que é a teoria das restrições, no sentido de você administrar o gargalo que muda durante o dia, durante a semana, durante a primavera, durante o verão, durante o ano? Como é que a gente faz gestão de fluxo em tempo real? Se a espera for inevitável, como é que a gente administra a psicologia da espera? E como é que a gente lida com a satisfação do paciente no pronto-socorro? Tem um seriado da década de 90, o ER, todo mundo viu? E a gente pergunta, e tem uma frase dele que é fantástica, do personagem do Clooney, que é o Dr. Ross, e ele tem uma frase que é fantástica, do ponto de vista de previsibilidade. Eu sei que eles estão vindo, eu sei quais as doenças que eles têm, eu só não sei seus nomes. Então, para mostrar que é muito previsível, toda segunda-feira no pronto-socorro é muito parecido com todas as segundas-feiras. Todo feriado, depois do feriado, ele é muito parecido com todos os feriados. Toda sexta-feira é parecido com toda sexta-feira e assim por diante. E o que a gente aprendeu fazendo gestão desses pronto-socorros que a gente está atuando hoje? Todos os pronto-socorros são parecidos, mas nenhum deles é igual. Nenhum deles é igual. Por quê? Tem uma série de circunstâncias que definem cada uma dessas emergências. O espaço físico, os volumes de atendimento e de chegada, a epidemiologia dos casos, o mix de casos do dia, porque varia de um dia para o outro, a maturidade da gestão do PS, e isso faz diferença na medida em que esses conceitos estão aplicados ou não são aplicados, o trabalho em equipe, o quanto tem de integração entre médicos, enfermeiros, administradores, e a cultura da melhoria contínua. Então, isso faz uma baita diferença no resultado final. E aí, um dos pilares acadêmicos para fazer gestão do pronto-socorro é a cultura Lean. E se eu fosse resumir a cultura Lean numa frase, eu diria o seguinte: a cultura Lean é a constante entrega de valor para o paciente e a incessante busca para eliminar desperdício. Qual é a única coisa que o paciente quer quando ele vai no pronto-socorro? A única, tem uma coisa só que ele quer: ver o médico. Tudo que atrapalha ver o médico é desperdício, é desnecessário. Então, como gestores de pronto-socorro, a gente tem que procurar o tempo inteiro como é que eu encurto a jornada do paciente entre ela chegar e chegar no médico. Então, basicamente essa gestão Lean que a gente quer fazer. E o que é valor para o paciente? O valor para o paciente é a competência técnica, é o resultado assistencial, mais a experiência que ele teve. Ele pode ser muito bem atendido e demorou 4 horas para resolver talvez um problema de infecção urinária ou uma infecção de vias aéreas. Então, ele pode ter tido um valor assistencial, mas não teve um valor do ponto de vista de experiência. Então, o que o tempo inteiro a gente está procurando é entregar valor para os pacientes. E do ponto de vista da instituição, esse resultado assistencial mais a experiência do paciente vai ser distribuído ou dividido pelo custo direto ou indireto que você teve para prestar esse valor. Tem um desses professores que é da faculty, né, da equipe de professores da American College de Emergency Physicians, chama Tom Mayer, que é fantástico, e ele fala que a missão do gestor do PS se baseia em 3 regras. Sempre faça o que for melhor para o paciente. Ponto. É a nossa obrigação. Segunda regra, sempre faça o que for melhor para as pessoas que cuidam dos pacientes. Facilita a vida dos cuidadores, médicos e enfermeiros. E a regra 3, nunca confunda a primeira regra com a segunda, certo? Porque às vezes a gente inverte.
dá uma série de privilégios para a equipe e esquece que, antes de tudo, tem um paciente para cuidar. E essa cultura Lean, ela gera dados, gera conhecimento e gera sabedoria na hora de você fazer a gestão. E, basicamente, a cultura Lean é fazer mais com menos, fazendo certo. Então, a gente, antes do envolvimento com a gestão de pronto-socorro, a gente tinha ouvido muito pouco falar de gestão Lean para o pronto-socorro, para a medicina, e essa informação, esse volume de informação sobre Lean veio com o pronto-socorro. E qual que é a atitude Lean no sentido de você prestar atenção na operação quando você está olhando o pronto-socorro? Olhar com seus próprios olhos, converse com quem executa a operação, ouça com apreciação, com escutativa, esteja presente onde tudo acontece, faça perguntas para estimular a colaboração e como é que você pode tornar o trabalho mais fácil. Como aumentar a satisfação dos pacientes e gaste sola do sapato. Não existe gestão de pronto-socorro de escrivaninha. Gestão de pronto-socorro é andar pelo pronto-socorro o dia inteiro. Opa, isso aqui tem uma animação? A característica de produção Lean. Isso aqui tem uma animação, eu não tinha percebido a animação aqui. Fluxo puxado pelo paciente. O paciente, quando põe a ficha, ele está fazendo gestão Lean. A ideia é criar o máximo de valor do paciente, eliminar desperdícios. Isso aqui. Eliminar desperdício no pronto-socorro é eliminar a espera. Fazer certo desde o começo. Melhoria contínua, que é toda semana pensar o que deu certo, o que deu errado, o que a gente pode melhorar, onde é que a gente pode fazer essa reflexão. Quem faz, pensa, reflete melhor, a equipe tem que participar do processo de melhoria contínua e a gestão tem que ser visual. Essas questões precisam ser mostradas e compartilhadas com a equipe, senão não faz nenhum sentido esse tipo de melhoria. Um exemplo, o paciente procura o pronto-socorro com uma dor torácica. Ele não vem fazer triagem, ele não vem fazer ficha, ele não vem ficar esperando o médico. Então, a única coisa que ele quer é ser atendido. Então, parece elementar, mas nem sempre isso funciona. E a teoria da cultura Lean mostra que a gente tem 7 desperdícios clássicos dentro do processo de entrega de trabalho. Tem vários deles, mas o mais importante, eu vou passar aqui a animação. Opa. Você tem déficit de horas na escala, você tem excesso de horas na escala, é um defeito. Esperar para ver a medicação, excesso de pacientes voltar com menos na queixa, que é um conceito de defeito. Ter que ver a imagem no local, em vez de você ter a imagem disponível no prontuário. E o mais importante de tudo, que é o 8º desperdício, é não aproveitar as sugestões e as ideias que o pessoal da operação tem para fazer a melhoria do processo. E quais são as ferramentas ali para você fazer a melhoria do pronto-socorro? Primeiro, mapeamento do fluxo do valor. Segundo, ajuste da capacidade de demanda. Tem um nome em japonês, mas isso não importa. O diagrama de espaguete, para você medir os fluxos e deslocamentos do paciente no pronto-socorro. Para resolver problemas, eu tenho 3 ferramentas: 5 porquês, A3 e C3, e também gestão visual. Não vou entrar em detalhes, porque essa discussão não é sobre Lean, mas é muito importante a gente aprender Lean para poder fazer gestão de pronto-socorro. Como é que a gente divide o trabalho do pronto-socorro? A gente tem o trabalho da frente, do meio e do fundo. O que é o trabalho da frente? Atender os pacientes que a gente chama de verticais, os pacientes que chegam pelos próprios meios, andando. Como é que a gente faz o trabalho do pronto-socorro? Esses pacientes, essas chegadas, a hora que ele tira a senha, ele puxa o trabalho que vai ser colocado no pronto-socorro. A partir daí, você vai fazer triagem, ficha e tudo mais. Quando você põe o paciente para fazer investigação no pronto-socorro, ele fica no meio. Ele está dependendo de exame, de imagem, de laboratório. E esse trabalho aqui é um trabalho de tomada de decisão. Se o paciente vai ficar ou se o paciente vai embora para casa com tratamento. Esse é o trabalho do meio. E no fundo, quando você interna o paciente e ele vai sair para o hospital, então esse fluxo é empurrado. Você precisa que ele saia do pronto-socorro, porque outros virão e você vai precisar desse tempo, desse espaço na sala de observação e na sala de emergência. Então, a gente diz que a frente do pronto-socorro tem um fluxo puxado e o fundo do pronto-socorro tem um fluxo empurrado. E você tem que fazer
esforço e energia esse tempo inteiro para fazer com que isso aconteça. Opa. E o que é mapeamento do fluxo do valor? O paciente vem, tira a ficha, senta e espera. O paciente vai, faz a triagem, senta e espera. O paciente faz a ficha, senta e espera o médico. Então, tem uma parte que ele dá valor e tem uma parte que você é desperdício. A estratégia, quando você mapeia fluxo de valor, é definir o que é valor e tentar diminuir o trabalho que você tem com os desperdícios. Opa, voltou aqui. E aí o ideal dele é que ele tivesse só serviço. Você passa para mim, que eu acho que aqui está dando pronto. Tudo bem? Então, e quais são essas ferramentas Lean, então? Então, você mede a entrega de valor e esse é o papel do mapeamento de fluxo de valor. Próximo. O que é a capacidade de demanda? Você sabe que vão chegar a partir das 10 horas até as 22 horas, ou no tempo em que você tem mais pacientes que médicos, 10 doentes por hora. Ou você sabe que vão chegar 20 doentes por hora. Você sabe que vão chegar 30 pacientes por hora. Cada pronto-socorro tem um histórico de chegadas. E você tem que planejar a equipe, que é a capacidade de atender, adaptado a essa demanda que vai chegar. E essa demanda é identificada pelo histórico prévio desse pronto-socorro, dessa comunidade, desse sítio de assistência. Próximo. E aí você tem variações durante o dia. Você sabe que das 10 ou das 9, dependendo do pronto-socorro, às 22, os pacientes vão chegar mais do que a capacidade que você tem que administrar. E essa variação pode ser extrínseca. Você teve um acidente, tem um ônibus de gente que você tem que atender na emergência, ou ela pode ser intrínseca, uma estatística normal de chegada do pronto-socorro. Essa variação é semanal, as segundas-feiras são diferentes das sextas, que são diferentes do domingo. Essa variação é anual, que tem sazonalidade, você tem perfil de doentes do inverno, perfil de doentes do verão, e essa, ao longo dos pronto-socorros do mundo inteiro, existe uma tendência de subida de chegada de pacientes. No Brasil, se eu pegar a estatística do Ministério da Saúde, a chegada de pacientes vem aumentando de 5% a 7% ao ano na maioria dos pronto-socorros públicos. E isso provavelmente também está acontecendo nos pronto-socorros privados. Próximo. E como é que você faz avaliação de capacidade e demanda? Você pega a contabilidade prévia dos pronto-socorros que você atendeu, faz uma avaliação do mês, da hora, do dia, e você faz uma projeção de gráfico de temperatura. Próximo. E aí você vai ver, nas horas em que os pacientes chegaram, onde você está calibrando uma capacidade maior ou menor de definir que você está entregando conforme a demanda. Evidentemente, aqui que você vai fazer uma produtividade média da sua equipe. Nem toda a produtividade do pronto-socorro é igual. Tem pronto-socorros que conseguem fazer 4 atendimentos novos por hora. Tem pronto-socorros que fazem 3,5. Tem pronto-socorros que fazem 3. E aí você tem que, com a maturidade que você tem de lidar com a equipe, como é que você calibra esse gráfico de temperatura? Próximo. Aí você tem uma estratégia de cálculos, que você vai fazer a divisão. Próximo. Você tem que saber o número de reavaliações que você produz ao longo do dia. Tem pronto-socorros que fazem uma avaliação na faixa de 50%, tem pronto-socorros que têm avaliação na faixa de 30% a 35%, e você define isso ao histórico de maturidade da equipe que está atendendo, e isso vai gerar um volume de reavaliações. Próximo. O resultado disso vai ser uma matriz onde você sabe quais são as horas que você vai ter que botar mais horas médicas para poder dar conta do trabalho. Próximo. E o resultado, então, vai ser um acoplamento da capacidade de demanda conforme as chegadas do pronto-socorro. Próximo. E aí, você tem, por exemplo, aqui uma escala que está desajustada, você tem oferta de capacidade desproporcional a horas aqui, e depois você faz um ajuste de capacidade de demanda. Essa é a maior dificuldade quando a gente discute com o gestor do hospital, quando você tem variação de fluxo do paciente, e principalmente nas pandemias, de dizer, ó, a escala está desacoplada, eu preciso de mais horas. A escala começou a ficar tranquila, a gente precisa tirar mais horas da escala. Então, esse é um trabalho que o gestor do PS faz o tempo inteiro. Próximo. Isso é só exemplo de desacoplamento. Pode, próximo. Próximo.
E como é que você aumenta a capacidade de atendimento? Aplicando o conceito Lean. Basicamente, que é o que a gente discutiu previamente, diminuindo o desperdício e aumentando a efetividade do grupo. Então, um dos exemplos é você fazer medicação EV para todo mundo? Não, tem uma série de medicações que podem ser feitos, VO e M. Então, tem uma série de estratégias de melhorar o desempenho do grupo quando você está tentando diminuir a presença desse paciente ao longo do pronto-socorro. Outra estratégia é o diagrama de espaguete. Você tem que pegar a jornada do paciente e repetir no pronto-socorro o tempo inteiro. Aqui ele vai tirar a senha, aqui ele vai fazer a triagem, aqui ele vai fazer a ficha, aqui ele vai para o médico, aqui ele vai para o raio-x. Você tem que economizar movimento e deslocamento do paciente no pronto-socorro e você faz isso com essa estratégia do gráfico de espaguete. Próximo. Pode passar mais um. Tem uma animação aqui. E aqui, um fluxo errado, com idas e vindas, e aqui um fluxo corrigido com o gráfico de espaguete. Próximo. Outra coisa é o trabalho padronizado. O que faz o médico da porta? 80% das vezes ele está cuidando de 20 patologias. Se você não tem protocolo para as patologias mais frequentes, você tem uma variabilidade imensa de condutas. Desde a utilização de recursos de raio-x, exame, até o tempo que ele fica presente dentro do pronto-socorro. Então, é fundamental o trabalho padronizado, principalmente para as doenças mais prevalentes do pronto-socorro. Próximo. Exemplo de trabalho padronizado: treinamento do acolhimento, a triagem, protocolos clínicos assistenciais, criar bundles para fazer as prescrições e as orientações, e protocolos administrativos com indicadores para você fazer essas métricas. Próximo. Outra forma de fazer, isso aqui está manuscrito ainda, que foi no começo, que é um C3, né? Que é uma estratégia de você resolver o problema rápido. Qual é a data que aconteceu, qual é o problema, qual foi a causa, foi a contramedida proposta, qual foi a solução final e como é que você deu baixa no problema que aconteceu. No dia tal, por exemplo, houve uma falha de aparecer raio-x no sistema. Qual era o problema? Aí você leva para a TI, você cria uma estratégia de resolver o problema. Próximo. Outra estratégia de resolver o problema, que são um pouco mais sofisticados, é o A3, que é uma ferramenta Lean. Não é uma discussão sobre Lean, mas a gente precisa saber como é que isso é implementado para resolver problemas. Próximo. E outra forma de resolver problemas é reunir o grupo diariamente, semanalmente, para discutir os seus problemas, que é o conceito de huddle. Agrupa todo mundo, reunião rápida, qual é o problema e o que nós vamos fazer para resolver. Voltamos para a semana que vem com a solução. Próximo. Como é que a gente faz gestão do fluxo do pronto-socorro? A gente chama de system thinking ou sistema inteligente. Eu preciso saber a informação. O pronto-socorro é dinâmico. O gargalo do pronto-socorro, ele varia de hora a hora. Tem hora que estava previsto de chegar a 15 pacientes e eu tenho 5 médicos atendendo para tocar 3 por hora. Ele tem capacidade de chegar até 4, mas se chegar a 30 pacientes, o dobro, eu preciso de uma contramedida. Mas não tem ninguém na emergência, eu vou trazer os 2 médicos da emergência para ajudar a tocar a porta. Então, o tempo inteiro eu tenho que produzir informações, e a gente faz isso nos nossos pronto-socorros, de hora em hora. Eu sei quantas pessoas chegaram, quantas pessoas estão na triagem, quantas pessoas estão na produção das fichas, quantos médicos estão atendendo, quantos médicos estão na reaval, qual o tamanho da fila do raio-x, qual o tamanho da fila do laboratório, porque senão eu não faço gestão em tempo real. É obrigatório que a gente gere informação para fazer gestão em tempo real. Próximo. Triagem. Por que a gente tria? Por quê? Quando os pacientes chegam no pronto-socorro, eu preciso saber quem pode esperar e quem não pode esperar. Só uma questão de tempo, que você me avisa quando faltar 10 minutos, tá? Esse é o motivo da triagem. E a triagem é um sistema de segmentação de fluxo, é uma forma de você definir como as pessoas vão se caminhar para os recursos que você montou na estrutura do pronto-socorro. Próximo. Tem que ser fácil, tem que ser rápido, tem que ser reprodutível. A gente tem 4 escalas de triagem usadas hoje no mundo, 2 que são internacionais ou que estão mais usadas. A escala canadense e australiana são restritas aos seus países. No Brasil, a escala de Manchester chegou em 2008, lá em Minas Gerais, na Secretaria de Saúde. E o SI, pelo que eu me lembro, a gente começou a usar em 2011, naquele nosso primeiro projeto de hospital lá.
E qual que é o protocolo de Manchester? Ele classifica o paciente em 5 níveis: atendimento imediato, atendimento em 10 minutos, 60 minutos, 120, 240. Próximo. A maioria dos hospitais hoje que tem triagem usa ainda o Manchester. Só que é o Manchester modificado. Próximo. Não, volta, esse. Qual é o problema que eu vejo no Manchester? Todos os modelos de triagem são relativamente eficientes. O grande problema do Manchester é que tem volta para aquela. 52 cenários. Ele tem 52 cenários que tem 5 níveis para ser classificados. Então, eu tenho 210 cenários para ensinar e educar a enfermeira triadora. É relativamente complexo. Por isso que a gente gosta do ESI. Próximo. E nesse cenário, vou falar do Manchester, nesse cenário, o paciente com baixa gravidade, ele pode esperar até 240 minutos. Se imagina uma mulher jovem, infecção urinária, disúria, polaciúria, e aí você vai deixá-la 4 horas esperando para fazer urina 1 e receitar um antibiótico. Está certo tecnicamente, mas como cliente, talvez não seja o jeito mais certo de lidar. Próximo. São esses cenários que dá Manchester. Pode passar. Então, o Manchester tem essa divisão em 5 níveis de gravidade. Próximo. Eu quero falar do ESI. Em 2011, a gente trouxe o ESI dos Estados Unidos para o Brasil, que a gente considera também eficiente do ponto de vista de capacidade de designação de gravidade, mas ele é muito mais simples. Ele divide os pacientes em horizontais e verticais. Horizontais, quem vem carregado, quem vem de ambulância, quem vem de cadeira de roda. Precisa de atendimento imediato, vai para a sala de emergência. Os pacientes, ESI-2, que têm risco eminente do ponto de vista de gravidade. Por exemplo, uma suspeita de sepsis, uma suspeita de infarto, uma suspeita de AVC. Esse paciente também vai ser atendido ou na sala de emergência ou na sala de observação. As outras 3 classificações do SI, 3, 4 e 5, eles não têm diferença de gravidade, eles têm diferença em taxa de utilização de recurso. Vai precisar de 2 recursos para fazer diagnóstico, 1 recurso ou nenhum recurso. Por isso que ele é mais simples de ensinar, ele se aplica em todas as idades, inclusive infantil e obstetrícia, e do ponto de vista de assertividade, ele é parecido com o Manchester, maioria das vezes 65%, 70%, que é a estatística mundial. Próximo. Então, com esse ISI, você definindo pacientes horizontais e pacientes verticais, você tem uma facilidade maior de distribuir a atenção dos recursos que você tem no pronto-socorro. Próximo. Aí tem os 4 cenários, onde você tem a atuação do SI. O primeiro cenário é da cena 1, onde você precisa fazer a ressuscitação e o paciente tem risco de vida. O segundo cenário dos protocolos, próximo. Dor intensa, e protocolos clínicos. Se você tem alteração de sinais vitais, esse paciente que era SI3 volta para o cenário de SI2. Próximo, quando os sinais vitais estão moderados. E o cenário C, onde você tem uma divisão dos pacientes só pela taxa de utilização de recursos. Próximo. O que é recurso para o SI? Exame laboratorial, exame de investigação gráfica, medicação EV, consulta com especialista e procedimento simples. Próximo. Não são recursos. Anamnese, exame físico, point of care, imunização, medicação oral, qualquer imobilização. Próximo. Tem uma animação aqui, pode passar o SI, então. A utilização de recursos são distribuídas entre essas classificações. Próximo. Pode passar. Pronto. Mais um. Então, do ponto de vista de resumo, para que serve a triagem? Para saber quem pode esperar. E é uma forma de fazer segmentação do doente e definir prioridade. E a comparação entre eles mostra que, do ponto de vista de efetividade, eles são parecidos e do ponto de vista de assertividade, eles também são parecidos. Todos têm uma conformidade na faixa de 65%, 70%. Próximo. Bom, eu
Planejei o pronto-socorro, fiz adequação de capacidade e demanda, eu fiz gestão Lean, e aí eu preciso entender como é que o paciente anda ao longo do pronto-socorro. E eu preciso daí de um recurso acadêmico, que é a teoria das filas. Talvez não haja melhor exemplo do lugar que mais tem fila no mundo do que a Disney. E com tanta fila, no final do dia, a hora que você, quem já teve a oportunidade de sair lá da Disney, a hora que você vê a cara das pessoas, elas estão todas felizes e alegres. E eu falei, cambada de gente, no pronto-socorro eles ficam totalmente irritados. Qual que é a diferença? A diferença é a experiência que eles tiveram. Tem fila, tem brinquedo na Disney que a fila é de 3 horas e está lotada, as pessoas ficam. Qual é a diferença? É a experiência e o valor que ele dá para aquele serviço. Qual que é a teoria das filas? É a ciência que combina os recursos fixos e uma demanda não controlada e imprevisível. Você tem um recurso fixo e a demanda não é previsível, formou fila. E onde é que forma a fila? Forma a fila no supermercado, forma a fila no aeroporto, forma a fila para atender o telefone. A origem nasceu da telefonia, a teoria das filas, porque no começo o contato dos telefones era discado e as ligações iam ficando na fila para ser atendido pela telefonista. E a partir daí nasceram os conceitos de teoria das filas. Próximo. Tem vários lugares onde a gente aplica a teoria das filas, certo? Na saúde é uma delas, mas basicamente qual é o conceito? Você tem uma demanda, você tem um servidor que oferece um serviço. Este serviço tem um ciclo de oferta de serviço, que vai demorar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e esse servidor tem uma capacidade. Toda vez, na teoria das filas, que a capacidade de um servidor bate entre 80% e 85%, e você tem alguma variação na demanda de serviço, você cria uma fila, cria um gargalo. Então, por isso que a gente diz que o hospital, quando está ocupado 85%, é 100%. Porque se ele ocupar 100%, você não tira os pacientes do fundo do PS, você não libera vaga para o centro cirúrgico, você não consegue deslocar os pacientes da UTI. Então, nenhum servidor foi feito para ser ocupado 100%. Todo servidor, do ponto de vista de ocupação ideal, deve estar na faixa de 85%, porque senão não há fluxo. Próximo. Então, você tem que fazer ajuste no servidor, considerando o tempo necessário para você prestar o serviço. Próximo. O fluxo, teoricamente, deveria ser contínuo o tempo inteiro, sem gargalos e sem filas. Próximo. E aí você tem vários modelos de servidores. Quando você vai no McDonald's, você tem o caixa que serve você. Então, é um servidor serial, você está numa fila só. Como tinha um monte de gente que queria pegar só o sorvetinho, o que eles fizeram com o servidor do caixa? Botaram o sorvetinho separado. Porque eu quero só pegar o sorvetinho e ir embora. E eu não quero entrar na fila do sanduíche, da Coca-Cola, da batatinha. Então, a hora que você vai prestar um serviço, você tem que calibrar qual é a experiência do paciente. Se eu quero pegar um sorvetinho, é coisa de minutinho, eu não quero ficar na fila. A brincadeira que eu faço também é a fila do restaurante japonês. Quando você quer passar, tá morrendo de fome, quer pegar um temakizinho só, aí você tem aquela fila de um monte de barca de sushi, sashimi. Aí o que os restaurantes japoneses fizeram? A fila só do temaki. Aí você vai lá no temaki e sai com ele andando na mão, comendo no meio da mão. Então, quando você vai oferecer um serviço, você tem que olhar pela capacidade de oferta de serviço do servidor. Um supermercado ele tem uma série de caixas, então é um servidor que está em paralelo. E no hospital, como é que funciona? Próximo. Você tem um servidor abertura de fichas, servidor triagem, avaliação médica, um outro servidor, medicação. Como é que isso fica visualmente? Próximo. Então, o paciente fica aqui ao longo desses servidores. Cada um desses servidores tem um ciclo de oferta de serviço. Certo? E essa é a jornada do paciente de fila em fila, de servidor em servidor. Próximo. E aqui o que eu não falei, qualquer servidor que tenha a sua capacidade desafiada acima de 85%, ele está suscetível a qualquer variabilidade e você vai gerar fila e vai impedir a entrega do serviço. Próximo. Junto com a teoria das filas, eu preciso saber a teoria das restrições, porque ela vai junto.
Por quê? Vamos fazer uma suposição. A escala médica está perfeita. As meninas da triagem chegaram no horário, mas teve uma greve de ônibus. Era para ter 5 posições abrindo ficha, só tem 2. Adiantou todos os outros servidores estarem adequados? Então, a teoria das restrições diz exatamente isso. Próximo. O sistema é tão frágil quanto o seu processo mais fraco. Qual é o papel do gestor do pronto-socorro? De hora em hora, olhar qual é o ponto mais fraco do sistema. Eu tenho 10 tomos para fazer, gente. Para de pedir tomo. Tá certo, essas tomos tá tudo certo. Tá pedindo tomo certo aqui, gente. Eu tenho uma fila de laboratório que está saindo do padrão. O papel do gestor é fazer essa reflexão. Eu tenho uma fragilidade na entrega do serviço. Chegaram-se 5 suturas, eu tenho só um cirurgião. O que eu vou fazer? Qual é a tomada de decisão? Como é que eu uso o GD para fazer correção e ajuste do serviço? Próximo, teoria das exceções. O cuidado do paciente é uma rede de serviços com filas de transição de cuidados. O gargalo é uma transição transformada em gargalo não só para aquela situação, mas para o sistema inteiro. Salvar o tempo de recursos não são gargalos que melhoram os sistemas, que não são gargalos não melhoram o sistema. Então, é fundamental sempre olhar qual é o gargalo daquela hora, qual é o problema que eu tenho naquela hora para resolver o serviço. Próximo. Pode passar, que isso já é conceito de gargalos e sistema thinking. Variação de oferta de serviço. No ambulatório tende a ser mais estável, no PS, com um volume de chegada adequado, é estável. Nas pandemias, quando o volume de demanda é muito alto, você tem um sistema que a gente chama de caótico, porque você não conseguiu colocar nada disso que você sabe em prática e você tem que criar situações alternativas. Isso aqui são as variações que eu já mostrei, que são diárias, mensais e sazonais. E aqui a variação semanal. Toda segunda-feira é igual toda segunda-feira, toda terça é igual a terça. Eu preciso olhar, eu preciso ter um banco de dados, eu tenho que ter uma estrutura de dados que me permita fazer projeções e previsões a respeito do que vai acontecer nas próximas semanas. Próximo. A solução para variação é você, primeiro, se antecipar e, segundo, você ter algum grau de adaptabilidade para as variações que inevitavelmente vão acontecer. Próximo. Aí você tem as variações que você pode fazer adaptadas. Se você, naquele dia, teve um acesso de pacientes mais idosos e mais doentes, você vai ter um desempenho diferente do pronto-socorro. Se você teve mais SI2 do que o normal, você vai ter um diferente desempenho no pronto-socorro. Se você teve um aporte muito maior de SI4, também esses fenômenos precisam ser reconhecidos e administrados em tempo real. Próximo. Novamente, o conceito de sistema inteligente. Você precisa monitorar de hora em hora o que acontece com o seu pronto-socorro, senão você não faz intervenção e você fica passivo à resolução dos problemas. Próximo. Outro exemplo de sistema inteligente, tem vários, eu tirei os hospitais, evidentemente. E aí, o papel do gestor? Ficar procurando o gargalo o dia inteiro. Esse é o papel do gestor de pronto-socorro. Não existe coordenador de pronto-socorro longe da operação. Essa é a nossa missão, procurar onde é que está o gargalo e onde eu resolvo o problema. Próximo. Para fazer isso, eu preciso de gente. E aí eu preciso ter uma estratégia de gestão de pessoas. É o que a gente faz dentro dos processos que a gente estabelece. Dentro do sistema de gestão, eu preciso de competência das pessoas e a formação de gente com o propósito vinculado à entrega dos serviços. Próximo. O Pete Sturder também é um emergencista da década de 90, da época do Tom Mayer também, e ele escreveu um livro sobre competências dos médicos do pronto-socorro. E ele definiu que tem 2 tipos de membros da equipe. Ao longo da experiência, vocês vão conhecer isso aqui. O tipo A, classificação dele. Não, volta. Desculpa. Aumentou. Volta para o tipo A. Ampliou aqui sem querer. E tipo A. É uma pessoa positiva, proativa, confiável, competente, comunicativa, faz o que precisa, tem senso de humor, faz o trabalho andar e é acessível. Perfeito. Eu queria que 100% dos membros da minha equipe fosse desse jeito. Mas a gente não consegue o tempo inteiro trabalhar com gente assim. E a gente tem que, eventualmente, identificar
um perfil negativo, reativo, confuso, comunica mal, preguiçoso, atrasado, reclamante, incendiário e snob. Existe essa gente? Qual é a meta do gestor? Tentar 100% do tipo A e excluir totalmente o tipo B. Mas, às vezes, o paciente, o nosso parceiro tipo B, às vezes demora para fazer diagnóstico. A gente dá um feedback, dois feedback, no terceiro feedback, adeus, mas eles existem. Mas eles existem. Então, e a gente trabalha com equipes volumosas. Simultaneamente, hoje, nós teremos 400 médicos trabalhando no pronto-socorro. Hoje, certo? Para dar conta do que a gente tem. E aí a gente não consegue o tempo inteiro ter a equipe dos nossos sonhos. O papel do gestor é minimizar o efeito da presença das pessoas que não têm o desempenho que a gente gostaria e criar processos para que a gente escolha só as pessoas de menor desempenho. Próximo. Quais são as competências comportamentais que a gente avalia nas pessoas que vêm trabalhar no pronto-socorro público? Foca no cliente aí é paciente. O paciente, quanto mais vertical ele é cliente, quanto mais oriental ele é paciente. Quanto mais doente, ele é menos cliente. Quanto ele é mais vertical e menos doente, ele é mais cliente. Então, os médicos precisam entender isso, senão ele não vai entregar um serviço adequado. Capacidade de trabalhar em equipe, volta. Flexibilidade, comunicação, engajamento e inovação. São comportamentos que a gente deseja nos médicos que trabalham com a gente. Próximo. Com relação à questão organizacional, tem que ter liderança. Liderança é realizar através dos outros, certo? Impactar, ser convincente. Ter capacidade de negociação, ter visão do negócio e ter visão sistêmica. Próximo. E aí a gente faz, nas pessoas que têm um volume de horas de relacionamento maior que X horas, com a gente uma avaliação através de um sistema que a gente chama de DISC, de avaliação de competências, e a partir daí a gente constrói um plano de carreira para esses médicos. Próximo. E aí nós temos um alinhamento estratégico com essas competências baseado naquilo que a gente definiu previamente. Próximo. E aí nós temos objetivos com relação a esse indivíduo para trabalhar em equipe. Por exemplo, a gente define quais são esses 5 objetivos. Próximo. E aí a gente vai especificando. O que eu quero de um plantonista, o que eu quero de um diarista, o que eu quero de um coordenador. Próximo. E aí a gente faz avaliação dessas competências numa matriz e a partir daí a gente vai fazendo a seleção das pessoas. Próximo. Aqui uma candidata simulada, onde ela tem uma régua de competências baseada naquilo que a gente pede de desempenho para essa pessoa. Um exemplo 1, próximo. Pode passar. Exemplo 2, próximo. São fictícios esses personagens, evidentemente. Próximo. E aí, numa matriz, você tem competências técnicas, matriz de competências comportamentais, e a partir daí a gente tem um trabalho do nosso departamento de RH para a gente ir definindo estratégia de relacionamento com esses médicos que trabalham com a gente. Próximo. Pode passar, que é repetido? Pode. Mais um. Quais são os dilemas na gestão de pessoas hoje, das pessoas que trabalham no pronto-socorro? A gente tem uma alta rotatividade, a gente saiu da pandemia do Covid, a gente saiu da pandemia de dengue agora, e efetivamente as pessoas estão exaustas. Não só os médicos, todos os profissionais da saúde estão exaustos. Por isso que eu peço aos nossos gestores, principalmente para o pessoal de C-Suite, sejam suaves. Nós estamos num momento sensíveis. Pessoas, senão vai ter gente para trabalhar no hospital, gente. Já está difícil. Então, nós precisamos de carinho, porque a gente está num burnout, num sofrimento pós 2 pandemias, e nós precisamos prestar atenção nisso, porque é mais sério do que a gente imagina. E o que é burnout? Você tem uma série de definições, mas eu gosto dessa definição aqui do Tom Mayer. É uma exaustão mental e física, e quando você fica exausto mental e fisicamente, existe um grau de cinismo. Ninguém se importa comigo, quem se importa comigo, quem está cuidando de mim, o tempo inteiro estão jogando uma carga de trabalho, e existe uma certa negação, inclusive, do propósito das pessoas para trabalhar na área de saúde, ou enfermeiro, ou médico, quem quer que seja, certo? E aí tem uma sensação de perda de eficácia como propósito. Bom, se nós fizemos tudo isso que fizemos, e mesmo assim tem fila,
como é que eu administro a fila? O que as pessoas vão fazer na fila de espera na hora que eles vão desfrutar do nosso serviço? Próximo. Próximo. O que a gente tem na literatura? Qualquer espera maior que 90 minutos é uma espera detratora. Então, o ideal é que nenhuma espera fosse maior que 90 minutos. Certo? Então, o grau de satisfação com qualquer serviço cai absurdamente a partir de 90 minutos de espera, exceto na Disney. Lá eles são mágicos. Próximo. Então, não adianta você só administrar fluxo, capacidade de demanda, fazer intervenção em tempo real. Mesmo assim, vão ter espera. Como é que a gente administra essa espera? Próximo. Então, nós temos estratégias por 2 psicólogos, um de 85 e outro de 2008, que dizem alguns aforismos sobre a espera. A percepção da espera é que faz a espera dolorida. Então, você tem modos de fazer com que a espera aconteça. Então, falo muito da Disney porque é uma experiência de espera, onde a espera é divertida, a espera também é show, certo? Como é que a gente faz isso no hospital? Como é que a espera por um exame que está um SLA de 2 horas, um hemograma, sei lá, um exame, como é que eu faço, mantenho o show vivo em 2 horas de espera, certo? Precisa ser espera? Eu não posso mandar o paciente para casa e depois mandar o resultado para ele? Então, uma série de reflexões a gente teve com a pandemia a respeito de, será que precisa esperar? E aí a gente vai discutir estratégias de espera. Próximo. Esse é o maior princípio. Você está entretido, inclusive, quando está respira. Então, tem o show dentro do show e o show fora do show. A atração está na fila. Próximo. Como é que a gente transforma nos hospitais a atração para a fila? Eu posso fazer educação desses pacientes? Eu posso mostrar vídeo? Tem acesso à internet? Tem Wi-Fi? Aplicações para o pronto-socorro. Televisão na sala de espera. Pode ajudar. Revista, informação médica relevante. Espaço para o paciente ter seus acompanhantes e esperar. Peça para os pacientes preencherem formulários durante o tempo de espera. Próximo. Pessoas... A espera pré-processo pode parecer maior do que a espera no processo. Então, você tem que fazer que o processo de espera, você faça alguma coisa, você ofereça algum trabalho, alguma coisa para ser feito. Pronto-socorro. O paciente move durante o fluxo todo, você tem uma sensação de espera menor do que se ele tivesse parado. Próximo. Os pacientes ansiosos na fila precisam ser reconhecidos. A gente tem, no nosso gestor de fluxo, uma das tarefas dele é o seguinte: olha no rosto das pessoas. Quem parecer fora do padrão de tranquilidade, você avisa. Porque esse paciente vai causar na sala de espera. Então, a percepção subjetiva de insatisfação é uma variável que o nosso gestor de fluxo fala, doutor, ó, mulher não está com cara boa, ela vai descompensar. Então, alguém faz uma intervenção ativa, tira ela de lá, pergunta o que está acontecendo, porque às vezes é a filha dela que estava doente, ela saiu, deixou um outro problema, você precisa identificar. Próximo. As esperas incertas são mais longas que as conhecidas. Por isso é fundamental você dizer exatamente quanto tempo vai demorar. Porque se ele não sabe, a angústia vai ser maior. Então é fundamental que o hospital diga: a espera agora é de 1h30, a espera agora é de 2 horas. As esperas inexplicadas são mais longas do que as esperas conhecidas. Se eu estou passando alguém na frente porque ele é um SI2, uma suspeita de sepsis, as pessoas precisam saber, olha, esse paciente que está sabendo, está passando na frente porque ela está numa situação de gravidade e risco de vida, porque senão ela não vai reconhecer isso. As esperas inexplicadas, esse é o caso, pode ser próximo. As esperas injustas são mais longas que as esperas justas. É a história da classificação de risco. Próximo. Quanto mais valioso o serviço, mais o paciente espera. Então, você tem que explicar a importância dele esperar. O senhor não pode sair sem esse diagnóstico, porque o senhor tem um risco de vida, o senhor tem um problema para resolver. E esse problema é sério. Próximo. A história do lançamento do iPhone, as pessoas ficam 3, 4, 8 horas na fila para pegar o iPhone. No pronto-socorro, nem meia hora para esperar a urina 1. Certo? Vocês fizeram um show de rock do YouTube? Vocês ficaram uma semana acampado em frente do estádio? Então, por isso que a percepção de valor e a subjetividade da espera é fundamental, e nós, como gestores de pronto-socorro, precisamos entender isso.
certo? E as esperas solitárias são maiores que as esperas acompanhadas. Então, é fundamental que a gente tenha espaço para acompanhante e regiões onde o acompanhante pode estar com o doente o tempo inteiro no processo. Próximo. Aí são a repetição da teoria dos psicólogos sobre a psicologia da espera. Próximo. Quais são as fontes de variação? Então, eu já repeti: desempenho da equipe, alteração de recurso planejado, quebrou átomo, doutor. E aí? Só tem uma? Então, tem outra, dá para usar da outra ala? Não, vou ter que avisar para os pacientes que vai demorar. Então, tudo isso é coisa de interferência do dia do ponto de vista de desempenho. Quais são as estratégias que a gente usa para superlotação? Primeira, telereavaliação. A gente usou muito na pandemia. Se você não tem risco, esse paciente está estável e ele depende de um raio-x de um número 1, você fala: o senhor pode ir para casa? E a gente vai ligar para o senhor e marcar quando o exame estiver pronto. E eu vou passar para você o resultado da urina 1 e a conduta, a receita vai pelo software de prescrição, e se houver demanda, eu chamo o senhor de volta. E os pacientes vão para casa. Funcionou super bem. Funcionou para 15% a 20% dos pacientes do pronto-socorro na telereavaliação. Foi fundamental para diminuir o estresse na espera da pandemia. Outro, redicionamento. A gente, em alguns hospitais, a gente falou assim: é dengue, o volume é muito grande, a gente está com o pronto-socorro superlotado, a equipe de infectologia tinha infectologista disponível, abriu o ambulatório de infectologia, triava para dengue lá na frente, a gente mandava tudo para o ambulatório de infecto, e os infectologistas ficaram felizes porque atenderam um monte de dengue. Então, a gente redirecionou, criou um outro braço para atender a demanda desse paciente. Outro, segmentação. A gente tinha um fluxo muito grande de paciente, pronto-socorro, sala lotada. E a gente tinha espaço disponível no hospital. Criamos a segmentação do fluxo 60 a mais. Todo paciente acima de 60 anos, ele tinha o privilégio de ser atendido numa outra ala, com outra estrutura, com outro médico, com outra enfermagem. Isso propiciou ele ser atendido. E a espera programada. Quando as esperas eram muito maior que 2 horas, 3 horas, eventualmente falava: olha, o senhor vai esperar 3 horas. O senhor pode ir para casa, faz o que o senhor tem que fazer, 15 minutos antes da hora do senhor ser atendido, o senhor volta. Que é o Fast Pass da Disney, a gente fazia isso. Então, tem várias estratégias que podem diminuir esse tempo de espera. Próximo. Avaliação, gestão de tempo real, já falei sobre gestão inteligente. Próximo. E a satisfação do cliente. Tudo isso a gente faz porque a gente quer o cliente satisfeito. E como é que a gente mede a satisfação do cliente? Tem várias estratégias, a gente usa, classicamente usa o NPS, certo? E o que a gente procura no NPS? Próximo. A gente quer que o paciente dê nota de 9 a 10 para os nossos serviços. Quais são os problemas que a gente tem com o NPS? A classificação é: se ele não gostou do serviço, é de 0 a 6. Se ele achou que o serviço estava dentro das expectativas, é indiferente, vai dar nota 7 ou 8, e 9 a 10 se estava acima das expectativas. Próximo. E aí, na cultura brasileira, nós sempre achamos que já 7 ou 8 era bom, né? Então, a gente tem algum problema no hospital que a gente fica, às vezes, revoltado. E vou mostrar para vocês aqui como é que vários pacientes que deram nota 7 e 8, e a hora que ele descreve, ele elogiou o serviço. Então, ainda existe um descalibramento, a gente precisa encontrar um jeito de resolver isso. Próximo. NPS 7 ou 8, que foi dado. Atendimento rápido e eficiente, ele deu 7 ou 8. Vários. Outro, 7 ou 8. Bom atendimento, diagnóstico rápido, resultados de exames também rápidos. O paciente deu 7 ou 8. Outro, 7 ou 8. Próximo. Aí tem os 9 ou 10. E aqui eu coloquei esse aqui porque o paciente pode esperar bastante na triagem, ele pode esperar bastante na ficha. Mas tem um personagem que é fundamental para definir a experiência dele do pronto-socorro. O que acontece no consultório do médico, certo? Então, o médico é o personagem que tem capacidade de fazer resgate das ineficiências de todo o processo. Então, trouxe assim como exemplo. Deu um NPS de 9 ou 10 porque o Dr. Flávio foi sensacional. Outro exemplo. Fiquei 9 e 10. Fiquei muito satisfeito com o atendimento geral, desde a chegada do hospital, à medida que o plantão foi bem detalhista. Não me recordo o nome, mas a japonesa foi bem detalhista. A médica, novamente. Ela foi... Outro, foi próximo. Olha essa aqui, 9 ou 10, deu 10. 9 ou 10.
mas ela demorou 2 horas para o resultado, mas as outras questões compensaram. Então, mostra para a gente que, eventualmente, a gente pode estar falhando no processo, mas se a experiência como um todo for boa, a gente vai receber a avaliação de boa experiência do paciente. Próximo. E quais são as regras para você atender bem o paciente? Eu vou contar a história da Cleveland Clinic. Na década de 90, os hospitais americanos eram ranqueados sobre desempenho clínico, resultado clínico, para e parar. E a Cleveland sempre foi um excelente hospital com bons resultados, fazia transplante, cirurgia cardíaca. Mas na hora da experiência do paciente era mal avaliado. E ela resolveu pesquisar por que essa avaliação era ruim. E eles pediram para o Studer Group, do Quint Studer, fazer um estudo a respeito de o que aconteceu. E eles fizeram um programa de motivar a equipe a ter compaixão dos doentes, se colocar no lugar dele, para a gente poder passar para o paciente essa percepção de que a gente estava se importando com ele e não só com o resultado técnico. Então, eles criaram uma estratégia. Tem esse vídeo no YouTube que é fantástico, alguém já viu sobre empatia e compaixão, pode pegar o endereço aqui depois. Eles criaram uma regra binomônica, que é o WAIDED, e a gente aqui no Brasil fez uma tradução, pode colocar aqui, todo mundo que trabalha com a gente vai fazer esse EAD. Próximo. E esse EAD, a gente pegou o WAIDED, traduziu e virou só Encantem. E aí, o que a gente quer dizer? Cumprimente, sorria, olhe nos olhos, dê bom dia, boa tarde, boa noite, fique numa posição disponível, se mostre disponível, apresente-se, seu nome, seu cargo, o que você está fazendo ali, você é o plantonista do dia. Fale da duração das etapas, quanto tempo vai durar o atendimento, explique o que vai esperar, por que tem que fazer exame, por que tem que fazer o laboratório. E agradeça por ele ter vindo no nosso hospital, porque ele podia ter ido no outro. Então, uma regrinha que a avó da gente ensinaria de bons modos, a gente repete isso com todos os nossos prestadores. Evidentemente que no começo faz um efeito importantíssimo, mas de 3 em 3 meses tem que botar outra dose, porque é igual vacina, senão eles vão esquecer. Tá? Próximo. E os casos de sucesso que a gente, com essa estratégia, com esse framework, com essa matriz de gestão do pronto-socorro, a gente conseguiu. E qual é? Primeiro, maior adesão ao protocolo. Isso é uma situação de um determinado hospital onde a adesão ao protocolo de dor torácica era ruim. Segundo, redução de taxa de conversão por má indicação da utilização de recursos do hospital. A gente conseguiu resolver e diminuir taxa de conversão. Próximo, no hospital privado, melhoria do NPS, essa percepção de experiência de serviço. Próximo, qual que é o futuro do pronto-socorro? Primeiro, a gente sabe que vai aumentar a demanda do pronto-socorro. Segundo, a gente não vai ter todos os especialistas que a gente precisa. Terceiro, a gente sabe que vai ter uma nova epidemia. Vai ter uma nova pandemia. Como a gente vai ter preparado? O que a gente vai fazer? Qual um dos problemas piores que a gente tem hoje dentro dos hospitais? Os hospitais não têm emergências preparadas para grandes volumes. A maioria dos nossos hospitais foram feitas na década de 60, 70. São raros os hospitais novos. Eles não têm pronto-socorros adaptados para essa alta demanda. Qual vai ser o futuro? Os americanos usam um diminuidor de estresse para os médicos, que está regulamentado lá, que são os scribes. O médico não escreve mais no prontuário, ele valida alguém para escrever no prontuário, que é especialista. Lá o prontuário eletrônico dele, a maior parte dos hospitais tem um prontuário que chama EPIC. Se eu falar EPIC, os médicos americanos tremem, igual a gente treme aqui com os nossos aqui. Você pode fazer teletriagem. Se eu estou indo para o hospital, vai demorar meia hora no táxi, no carro, eu não posso fazer essa triagem online? Eu não posso preencher a minha ficha a partir do meu CPF, se eu já fui naquele hospital? Quer dizer, quais são os facilitadores que a gente vai ter ao longo do tempo para melhorar a jornada do paciente? Com inteligência artificial, tem vários prontuários que já estão funcionando com voz e estão registrando. Aí a gente vai precisar mais ter o prontuário eletrônico. Hein? A gente pode publicar o tempo de espera para dizer para os pacientes onde é que ele pode ir, onde é que ele não pode ir, onde o tempo vai ser menor. E a gente pode fazer espera com hora marcada, com relação ao Fast Pass. Eu estou com um problema, eu tive, estou chutando aqui, ó, eu tive eliminei sangue hoje quando fui no banheiro. Estou bem, estou estável, o que eu preciso fazer? Eu ligo, alguém vai fazer essa triagem, fala, senhor, esteja aqui no pronto-socorro, só pode ir 1 hora, 2 horas, será que eu consigo fazer isso? Será que esse serviço consegue chegar nesse nível? E a gente tem um problema sério, que é a escassez de profissionais
treinados para trabalhar no pronto-socorro, tanto no fundo, como no meio, como na frente, na porta, e que a gente, ao longo do tempo, precisa resolver isso. Próximo. Isso que eu fiz aqui foi um workshop que a gente faz de gestão, aí pelo menos 2 ou 3 vezes ao ano. A gente resumiu aqui 800 slides em 100 para a gente poder fazer essa conversa. E a ideia aqui é, pelo menos, dar uma pincelada de como é que a gente usa esse framework para fazer gestão no pronto-socorro e ajudar as pessoas que já estão no pronto-socorro, que não conhecem as ferramentas, que têm demanda para utilizar essas ferramentas e estimular que elas, pelo menos, trilhem a carreira que a gente já fez aí ao longo desses 13, 14 anos. A próxima edição vai ser em outubro. E tudo isso que eu falei está escrito na literatura. Esses são os livros mais importantes, né? O Hardwired Flow, do Tom Mayer, do Kirk Jensen, são fantásticos. O George Crane e o Nuno são fantásticos emergencistas que estudaram tudo isso que eu falei aqui de maneira profunda, e vocês podem, através dessa literatura, mergulhar mais nesses conceitos. Próximo. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Elô, vou provocar, antes que eles pensem numa pergunta, eu sei que você é a diretoria da Abramed. Como é que você está vendo essa história de diminuição? Os profissionais do pronto-socorro, como é que nós vamos fazer para resolver isso? Bom, eu fui da diretoria passada, não sou da gestão atual, mas a gente está sempre muito envolvido e preocupado com qual o caminho da medicina de emergência. No meu ver, em minha opinião pessoal, a gente vai ter, entre os profissionais que trabalham, a gente vai ter 3 populações diferentes. As pessoas que são os emergencistas formados, que vieram para ficar, e a gente tem um número expressivo de aumento das residências médicas, então a gente vai conseguir ter médicos mais capacitados. O crescimento dos números de pronto-socorros e de um número de emergencistas ainda a gente vai precisar de um salto quântico para isso, então isso a gente vai conseguir no médio prazo, mas é um caminho que está se delineando e vamos chegar lá. Então, hoje a gente tem, pelo DataSUS, números do DataSUS, 14 mil pontos de pronto-socorros no Brasil, entre serviços pré-hospitalares, pronto-atendimentos e hospitais. São 14 mil pontos. E a gente tem cerca de 1.000 emergencistas. Tá fácil. Então, a gente vai chegar lá, mas tem um caminho. Não vai. Tem que ter um caminho alternativo. A gente tem as pessoas que gostam de trabalhar no pronto-socorro, mas a medicina de emergência não é sua carreira, são pessoas que precisam ser treinadas e orientadas, e a gente vai ter os recém-formados que vão passar rapidamente pelo pronto-socorro. A gente tem cerca de 42 mil médicos se formando e 24 mil vagas de residência com uma ociosidade de 15%. Então, não tem residência para todo mundo, mas estão sobrando vagas de residência, ou seja, a residência não é o que o médico que está se formando hoje procura. É um problema, mas o que nós, enquanto gestores do departamento de emergência, vamos fazer com isso? E, obviamente, eu também puxo a sardinha para o meu lado, que no meu entendimento, a boa gestão e lidar com a educação, né? Fazer a ferramenta Lean de trabalho padronizado, ensinar essas pessoas como atende, e o gestor tem um papel fundamental, porque o gestor também é um educador. Beleza. Pensamos em alguma pergunta? Alguma pergunta? Vamos lá. Tem 2 perguntas. Eu sou médico, fui muito tempo socorrista, né? Agora estou aposentado, mas é sempre interessante a gente ver esse processo, né? Assim, qual a parte mais difícil que você encontra quando você vai ter que fazer uma mudança de processo no pronto-socorro? Assim, os mais resistentes são médicos ou outras áreas? E a segunda pergunta é assim, com as 500 mil unisquinas se proliferando por aí, a formação médica tem sido de baixíssima qualidade, né? Então, a doutora falou que tem lá um volume grande de residência, e a gente sabe que nem sempre essas residências são acompanhadas por profissionais para realmente corrigir defeitos, né? Você vê que os residentes são em hospitais públicos, onde o colega que está atendendo lá não é responsável por fazer monitoria dele, né? Ele vai tocando o serviço, né? Como é que você faz? Beleza. Primeira pergunta. Qual é o problema mais difícil quando você tem que fazer uma mudança no pronto-socorro? Primeiro,
essa mudança sempre tem que ser uma decisão top-down. As pessoas precisam ter noção clara de que é preciso mudar. Então, a mudança não vem de baixo para cima. O C-suite, quer dizer, os gestores falam, olha, eu preciso mudar meu pronto-socorro porque eu tenho esse problema, esse problema. A partir dessa definição, aí a gente tenta fazer uma mudança de mindset do pessoal da operação. Porque toda vez que você entra num pronto-socorro que é novo e que tem outras pessoas lá, evidentemente que ninguém quer fazer nada errado. As pessoas só fazem de um jeito diferente e talvez não estão usando as bases científicas corretas para fazer a gestão. Mas se eu tenho decisão top-down, C-suite, e que precisa mudar, a gente tenta fazer uma mudança de mindset, de motivação, conquista de corações e mentes, porque a gente pode criar um modelo melhor para cuidar dos nossos pacientes. Então, primeiro, essa decisão é sempre top-down e a gente precisa mudar a cultura. Então, esse é o principal problema. O segundo problema, eu acho que é muito mais complexo. Porque mesmo hoje, com a oferta que a gente tem de vagas dos pronto-socorros, eu garanto para você que está difícil fechar as escalas de todos os pronto-socorros. Você não consegue convencer as pessoas a trabalharem mais de final de semana. A gente tem um problema de mudança geracional, do ponto de vista de entendimento do que sacrifício eu faço para ser médico. Existe uma mudança importante. Eu acho que a gente vai ter que ser mais compreensivo e fazer uma adaptação do trabalho da emergência para esta nova geração. Antigamente, a gente dava plantão de 24 horas, não se importava. Hoje, 12 horas, o pessoal já cansa bastante. Talvez a gente tenha que imaginar que os plantões vão ter que ser diferentes, de 6 horas, de 8 horas. As pessoas antes não se importavam de fazer algum sacrifício para se adaptar a algumas circunstâncias materiais do hospital. Clássico, os americanos, qualquer médico americano reclama do prontuário eletrônico, certo? Eu vou dar um exemplo. Eu estou lá de cirurgião de plantão. A dona de casa foi lá, cortou o dedo, 2 centímetros no dedo. Fui lá, fiz a sutura. Resolvi o problema dela. Orientei, fiz curativo e profilaxia. Eu tenho que fazer resumo de alta, porque o negócio tão óbvio. Meu prontuário quer que eu faça um resumo de alta. Cortar o dedo, dei sutura, fiz certinho. Então, para que resumo de alta? Então, tem uma série de operações que a gente tem que fazer para facilitar a vida das pessoas que trabalham no hospital. Não só dentro do hospital, mas no pronto-socorro, principalmente. Senão as pessoas não vão ficar. Vai dar muito trabalho. Mas eu acho que esse é o problema mais difícil de resolver. Essa questão de ter o volume de médicos que trabalham no pronto-socorro para garantir a demanda que existe. Eu acho que tem um outro problema do outro lado. Existe um volume de gente chegando no pronto-socorro porque o acesso por outras vias está bloqueado. Vou dar um exemplo, esse exemplo que eu dei, de um paciente que se queixa que teve evacuação com sangue nas fezes, estável medicamente, sinais vitais normais. Se eu tivesse certeza que na semana seguinte ele marcaria a consulta com um gastro e ele faria exame de investigação, eu poderia dar alta para ele com o PS. Mas se eu não tenho, esse cara vai ficar circulando na sociedade. Eu não sei se é um câncer de colo, não sei se é um divertículo que sangrou, eu não sei se ele tem varizes de esôfago, quer dizer, o que eu vou fazer? Então, eu preciso investigar, eu tenho que ter responsabilidade com esse doente. Então, eu ponho para dentro e investigo, certo? Então, do ponto de vista de acesso, eu acho que o sistema de saúde tem que fazer alguma reflexão de por que todo mundo está sendo empurrado para o pronto-socorro. E um monte de gente que não precisava. Próximo. Tem umas frases que a gente ouve aí, que não adianta lutar contra o mercado, né? E nós precisamos gerir as coisas de uma maneira profissional. O médico é reconhecido pela sociedade como, de maneira geral, um mau gestor. Eu até acho que é até da própria carreira. Mas tem algumas coisas que, primeiro, eu queria que você comentasse um pouco a frase que o pronto-socorro é uma unidade de negócio e ele tem que dar lucro por si só. A forma com que as pessoas fazem isso, porque uma das desculpas para não se investir em estrutura de pronto-socorro é que ele sempre é uma unidade de negócio deficitária. Esse é um comentário que eu quero ouvir. O segundo comentário, como que a gente está ouvindo o mercado se justamente as posições mais sacrificadas de trabalho,
que exigem que a porta do pronto-socorro, na periferia, de hospitais com estrutura ruim, com pouca segurança, não tem nem estacionamento, o cara é roubado indo trabalhar na periferia. Como que eu quero fidelizar esse cara sem uma carreira e sem o reconhecimento de alguma forma? Pode não ser em dinheiro, mas sem nem o reconhecimento social. São duas questões de mercado que eu queria ouvir sua opinião. Eu gosto do André, que ele faz só questões fáceis de responder. Desafiador. Bom, a primeira questão, o conceito de unidade no negócio do pronto-socorro depende da posição que você está no mercado. Se você é um hospital verticalizado, evidentemente que o pronto-socorro também é uma unidade de negócios, porque ele está ali para resolver o problema dos pacientes de tal forma que você consiga administrar os seus recursos, os seus custos, porque a receita dele vem de outra forma. Mas, do ponto de vista médico, não muda nada, André. Acho que até tem protocolos assistenciais e o paciente precisa receber o atendimento que ele merece. Acho que para nós, como profissionais, não muda nada. Esta conta tem que ser feita dos dois lados. Tem hospitais que dependem do pronto-socorro, inclusive para gerar pacientes, para gerar internação de receita. Para nós não muda nada. Tem indicação, está apropriado, o paciente está atendido do jeito certo, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Essa parte toda de business, da estruturação do mercado com os hospitais, eu acho que é um problema que vai ser resolvido numa discussão mais elevada. Não sei se a nível governamental, porque a gente também tem um problema sério no sistema público. Mas, do ponto de vista médico, eu acho que a gente tem que fazer o que é certo para os doentes e o resto a gente vai ter que negociar com a sociedade. O segundo problema é que quem não garantir condições adequadas de trabalho não vai ter médico. Cada vez mais, e agora na pandemia aconteceu, e acontece nos nossos pronto-socorros, até de algum grau de ameaça física dos pacientes que estão incomodados com o tempo, com a espera, nos nossos médicos. Se você não garantir segurança para esse pessoal, não vai ter médico, vai acabar. A gente já sabe da dificuldade que a gente está tendo para fechar as escalas. Então, eu acho que o mercado também se resolve desse jeito. Se você não der condições de trabalho, você não tem profissional, pronto. E quem toma a decisão de manter o hospital funcionando vai ter que considerar isso. Vai ter que arranjar estacionamento e vai ter que arranjar segurança no pronto-socorro. Vai. Bom dia, tudo bem, doutor Dias? Trazer uma pergunta aí, frente ao que a doutora Elô e o doutor André trouxe, e você trazer um pouquinho da sua visão. Hoje, pela escassez de recursos, principalmente escassez de recurso médico, e o aumento aí significante de pronto-socorros e estrutura de pronto-socorros, como você enxerga hoje o modelo, até fazendo um reporte para o modelo americano, do Physician Assistant, trazendo os enfermeiros aí frente a esta atuação e esse modelo de atuação dentro de pronto-socorro, e o modelo que a gente tem hoje, brasileiro, onde há uma dicotomia, uma fragmentação aí de assistência entre esse grupo de profissionais de equipe multi, apoiando em pronto-socorro. Como que você enxerga os próximos caminhos e os próximos passos aí para este modelo, pensando em Physician Assistant, pensando em incorporação de novos recursos? Considerando a situação anterior, principalmente de oferta de trabalho médico, a gente vai seguir, eu acho que o modelo americano. A gente vai incorporar mais profissionais para fazer parte do que a gente faz hoje, de trabalho na assistência, com os enfermeiros, com os fisioterapeutas, que o modelo americano faz. Então, vou dar o exemplo dos scribes, vários, inúmeros, centenas de pronto-socorros americanos. Quem faz a anotação no obituário são os scribes. É um profissional que faz documentação médica. E o médico só cuida do doente. Então, esse médico, ao invés de atender 4 por hora, ele atende 6. Então, tem até uma relação custo-benefício. E mesmo dentro do pronto-socorro, em alguns procedimentos e alguns cuidados, o assistente do médico, que é o enfermeiro, que é outro profissional, os americanos têm, inclusive, os biólogos, que são formados para fazer assistência. Você tem o Nursing Practitioner e o Physician Assistant, que tem formação para fazer isso. Não tenho dúvida que esses profissionais híbridos vão apoiar essa operação frente à escassez que a gente vai ter de médicos, que parece uma contradição com o volume de médicos que está sendo formado. Mas o total de volumes de médicos formados não garantem hoje a operação que hoje já está pendente. Eu sou otimista com essa estratégia. Perguntas? Mas... Tem um pessoal aqui do online, vou fazer, tá? Pergunta do Márcio Mielo.
Do ponto de vista dos programas de acreditação, certificações, eles aceitam o ESI sem problemas? Sim, está validado pela literatura. Ele tem um grau de conformidade muito parecido com o Manchester, de 65, 71 a 71%. E qual que é o principal problema? É o treinamento da equipe que faz a SAI. É um modelo totalmente consagrado. 85% dos hospitais americanos, dos seus pronto-socorros, usam a SAI. Certo? E a acreditação de JCI é nativa americana. Mais uma aqui, do Rômulo Melo. Como dimensionam a equipe de médicos para atendimento de pacientes de maior complexidade? Como é mais complexo? Parece? Bom, o conceito de maior complexidade aí precisa ver se ele, na classificação de risco, ele está no SAI1 ou SAI2. Então, esse pessoal é o pessoal que é o fluxo do fundo. Então, o paciente que é SAI1 e SAI2, eles vão para a sala de emergência e para a sala de observação. Então, dependendo do perfil epidemiológico do seu hospital, você vai ter que ter 2, 3, 4 médicos no fundo para fazer esse atendimento. A gente tem alguns hospitais públicos que todos os dias tem 80, 90, 100 leitos na observação esperando o fluxo para procurar vagas em outros hospitais. Então, você tem uma diferença de demanda desse perfil de profissional com o profissional da porta. Isso aí, a experiência de fazer o gráfico de temperatura vai dizer para ele quantos emergencistas ele vai precisar. Perfeito. Alguém mais tem alguma pergunta? Doutor, excelente palestra. Qual seria a classificação dentro desse ESI para um paciente com suspeita de meningite? Depende da condição clínica, porque ele pode ter vindo já com sepsis ou ele veio uma cefaleia investigando. Principalmente criança que tem uma suspeita, que tenha todos os sinais, que pode ser precisar de isolamento, alguma coisa assim. Qual a classificação dentro do seu critério? Se ele não tem risco de vida iminente, não tem ciência respiratória, não tem hipotensão, não tem nenhum sinal que mostra que ele vai morrer nos próximos minutos, ele já não é SAI1. Se ele está dentro do protocolo de sepsis, ele é SAI2. Se ele não está dentro do protocolo de sepsis e não é SAI1, ele vai precisar de alguns recursos para chegar na conclusão que ele tem meningite. Ele vai precisar de líquor, vai precisar de hemograma, eventualmente algum exame de imagem. Então, ele vai entrar no conceito de SAI3. Tá? Obrigada. Então, do ponto de vista de morte iminente, ele não está dentro dessa situação, mas ele vai precisar de mais de 2 recursos para poder fazer diagnóstico. Temos mais um. Doutor, bom dia. Bom dia. Eu concordo totalmente com a frase, como você disse ali, que sabemos quem são, como são, só não sabe os nomes. Isso aí. PSGO, às vezes, é uma coisa que interfere muito, assim, principalmente com o hospital geral que tenha PS infantil, ortopédico e tal. Como o senhor vê essa questão de gestão de recursos frente à característica da obstetrícia? Porque você tem aquela coisa tipo... Peraí, deixa eu olhar. Não, volta aqui mais um pouquinho, dá uma caminhada aí, gestante, volta, vamos reavaliar. Isso me leva a outra pergunta, obviamente não só na GO, é o tempo de permanência. Tudo que a gente viu agora aqui é muito legal, muito importante e fundamental, que está dizendo ao principal ponto, que é o acesso ao médico, que é a grande dor do paciente. Mas a gente tem agora um outro problema. Ele está lá dentro, foi atendido. Gestão do tempo de permanência de um paciente dentro da emergência. Como é que o senhor vê isso? Que a gente, às vezes, designa muito profissional para fazer a porta andar, para a porta correr. E agora ele está lá dentro comigo. E a decisão que eu tenho que tomar. Eu já vivenciei cenários onde o paciente ficou 12 horas, já vivenciei cenários que o paciente ficou 1 hora, já vi cenários que dá 17 horas, dá um ciricutico no médico, e ele diz, eu não posso passar vergonha com o meu colega da noite, com esse monte de caso parado. E ele começa a dar uma alta desenfreada das 17 até as 19 horas e a enfermagem loucamente sai arrancando acesso. Como o senhor vê essa gestão de quem está dentro? Naquele gráfico de gestão em tempo real, a gente tem alguns indicadores. Teoricamente, hoje a maioria dos pronto-socorros define o tempo máximo para tomada de decisão de 3 a 4 horas. Alguns definem 3 ou 4. Em 4 horas, esse paciente precisa estar fora do hospital ou ele precisa estar internado. Se ele precisa de um tempo de observação maior, a gente usa um recurso que a gente chama de Observation Medicine. Você tem uma unidade especial, a gente tem alguns hospitais que tem unidade de cuidados continuados, onde você precisa de ciclos maiores. Mas aí você criticamente avaliou, eu preciso de mais 8 horas para esse paciente.
para poder fazer essa avaliação. Mas, tecnicamente, todos os pacientes, em 4 horas, precisam definir destino. Ou ele tá internado, ou ele vai de volta para casa, certo? Eventualmente, até no pronto-socorro, se você precisa desse tempo maior de observação, você pode até combinar com o paciente de fazer essa observação e fazer segmento por telemedicina ou ver o paciente no dia anterior, mas em função do bem-estar do paciente. Mas, tecnicamente, em 4 horas tem que ter definição. No nosso gráfico de acompanhamento ao tempo em tempo real, com 4 horas ele pinta de vermelho a presença daquele paciente e eu sou obrigado a tomar a decisão. Tá bom? Com relação à GO, a GO basicamente tem 2 emergências, né? Que é a suspeita de morte fetal e um sangramento, certo? Do ponto de vista do atendimento da obstetrícia em si, então, ele tem um ciclo de atendimento específico, mas nessas 2 emergências ele se encaixa perfeitamente no SI, não tem nenhum problema, tá bom? Mas, ok. Bom, antes do senhor se despedir, eu quero agradecer a presença de todos. Muito importante, né? Ter todos aqui. O pessoal do online. Quero que vocês saibam que a aula vai estar no YouTube, no nosso canal. Então, nos sigam lá, por favor. E para suas considerações finais. Agradecer a ANAP pela oportunidade de discutir um tema tão relevante hoje, principalmente por causa do que a gente passou nos últimos 3 anos, certo? E reforçar que a gente faça uma reflexão a respeito de como nós estamos lidando com as nossas equipes e de que a gente está num momento em que a gente precisa pensar em burnout, pensar em quem está cuidando dos nossos pacientes, porque senão a gente vai ter uma diminuição muito grande de profissionais e no momento que a gente ainda tem uma alta demanda dos nossos pronto-socorros. Muito obrigado pela atenção de todos.